Olá, pessoal. Vamos para mais uma live de hoje. Hoje nós vamos falar agora da diferente atuação do farmacêutico no serviço público. Meu nome é Osana, sou professora de Química Orgânica aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, juntamente com a professora Rose, que também é professora de Química. Então, nós estaremos mediando essa live, onde contaremos com a participação da Lúcia Helena, da Bárbara e da Flávia, que vão falar um pouquinho do que é trabalhar no serviço público, tá? Vou mostrar o profissional farmacêutico atuando em áreas que não seja, por exemplo, numa drogaria, na universidade como docente, na indústria, tá? E eles vão falar um pouquinho de como é essa experiência, como que foi trilhado esse caminho. E nessa live, então, elas vão contar um pouco a respeito do quê? Como que é a atuação do farmacêutico no SUS? Como que é o registro, a regulação, o uso racional de medicamentos, a assistência farmacêutica no SUS? Nós vamos aí pensar um pouquinho e aprender como que o profissional farmacêutico atua na Anvisa, o que é vigilância sanitária, como que o farmacêutico está envolvido nessa regulamentação, fiscalização de empresas. E aí, como foi citado na nossa live de manhã, de PN, foi falado do perito, que o perito precisa ter noções de farmacognosia para conseguir essa vaga, esse emprego. E aí, aqui no chat, inclusive, tem alunos pedindo, gente, eu quero saber, um farmacêutico pode ser perito? Então, aqui nós viemos responder com a Flávia o que o perito faz, qual que é a atuação dele. Então, pessoal, queria deixar aqui um convite, nós estamos ao vivo, tem o chat, vocês podem fazer perguntas, no final a professora Rose vai colocar as perguntas aqui para os profissionais responderem, e eu gostaria de iniciar essa live convidando a Lúcia Helena Pereira, que é ex-aluna nossa, farmacêutica, chefe da divisão de farmácia e apoio diagnóstico da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, e vai falar dessa atuação do farmacêutico junto ao SUS. Então, muito obrigada, Lucilena, é com você. Então tá, vamos lá. Bom, gente, é um prazer, né, participar aqui desse evento. Eu acho que é muito gratificante a gente poder falar da nossa profissão, né, para pessoas que ainda estão decidindo o que será, né, o que vai escolher para o futuro da vida profissional. Então, primeiramente, eu quero dizer que eu sempre fui apaixonada pela minha profissão. Eu sempre gostei muito do curso de farmácia, porque eu sempre gostei muito de saber das coisas, de estudar. Então, é um curso que a gente tem que estudar bastante, mas eu me encontrei, né, nessa profissão. Então, hoje, se fosse para eu escolher novamente, eu escolheria o mesmo curso. Então, hoje eu atuo na assistência farmacêutica, na Prefeitura de Ribeirão Preto. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, que não foi nessa área, mas depois eu fui chamada no concurso, e eu fui, mas eu me encontrei, né? Então, eu me realizei, então eu me considero uma pessoa realizada profissionalmente, porque embora eu trabalhe bastante, eu trabalho no que eu gosto, né? Então, eu realizo minha atividade com muito prazer. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês quais são essas nossas atividades, né? Para, quem sabe, eu posso ajudar vocês nas escolhas. Então, vamos lá. Então, uma coisa importante também, né? No ano que eu me formei, era uma coisa ainda muito vaga, né? O farmacêutico no SUS. Era um serviço que ainda não estava estruturado, então não fez parte, muita parte na grade, né, de horário. Mas são coisas que a gente se dedica e a gente vai aprendendo. Hoje é um campo, né, que tem crescido muito, então é obrigatório, né, a presença do farmacêutico nas farmácias das unidades de saúde, então é mais uma opção de trabalho para o profissional, tá? Então, vamos lá. Então, faz mais de 20 anos que eu estou na prefeitura, então eu iniciei minhas atividades na unidade de saúde, e graças a isso que hoje eu estou no nível central, na gestão, porque na unidade de saúde a gente tem a oportunidade de aprender muita coisa, né? Inclusive de lidar com as pessoas, né? Que durante a faculdade a gente não tem muita oportunidade de lidar com as pessoas, e isso é muito importante para a qualidade da assistência, né? Que a gente vai prestar depois.
Então, aqui é só uma visão bem geral, né, da atuação do farmacêutico em vários pontos, que na maioria das vezes está no serviço público, onde tem medicamento, né, a gente tem o farmacêutico, embora hoje, na assistência, a gente tenha lutado muito, apesar da nossa formação muito técnica, da gente tirar o medicamento do centro das nossas atenções e colocar o paciente. Oi? A sua apresentação você vai começar a colocar? Ela não está aparecendo? Não está aparecendo. Porque até para mim tá interromper o compartilhamento. Então, eu falei, deixa eu avisar, porque eu não sabia se você faria um bate-papo antes pra gente. Não, eu tava, mas depois eu coloquei. Deixa eu colocar de novo. Vamos lá, peraí. Vamos lá. Vou colocar de novo, gente. Vamos lá, então. E isso aqui, como a gente falou, é um bate-papo, é para o aluno, né, tirar as dúvidas. Agora está carregando, Lucilena. No slide 2. Apareceu? Apareceu, agora é só colocar no modo apresentação. É que eu vou colocar. Eu estava aqui mesmo, viu, gente? Até agora eu estava aqui. Lúcia, então, aqui, imagina, desculpa, é que para mim estava até a possibilidade de eu interromper o compartilhamento, eu não percebi. Não, tá perfeito. Vamos lá. Então, aqui as etapas, né? Então, dessas etapas eu vou falar mais para frente, né? De qual a gente desenvolve. Então, para vocês, né, que não conhecem, a assistência farmacêutica é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos medicamentos e uso racional. E a assistência farmacêutica, gente, é um direito constitucional de todo cidadão brasileiro. E por quê, né? Ela é tão importante assim que ela foi garantida na nossa Constituição. Então, só para vocês terem uma ideia aqui da importância, né, que o medicamento, ele tem, né, na vida das pessoas. Então, eu coloquei aqui um gráfico para mostrar para vocês a evolução dos motivos de morte, né? Por que o brasileiro morre? Então, de 2030 a 2003. Então, a gente vê que em 2030, a principal causa de morte dos brasileiros era por doenças infecciosas. E hoje isso mudou muito, né? Poucas pessoas, felizmente, morrem por essa causa, embora tenham aumentado, né? Outras doenças vêm se destacando. Por exemplo, morte por doenças cardiovasculares. Aqui, eu quero que vocês fiquem atentos, se a gente lembrar que o antibiótico ele foi descoberto e passou a ser usado na década de 40, claro que a gente tem outras questões, como o saneamento básico, as vacinas, mas o papel fundamental que os antibióticos tiveram para diminuir dessa maneira a morte de pessoas por doenças infecciosas. Então, hoje é uma luta, né, para a gente usar bem os antibióticos, para que eles sirvam por muito tempo, né, por conta da resistência, mas por isso, eles têm um papel fundamental na saúde das pessoas. E isso a gente pode ver também pela transição demográfica, né? Olha como hoje a nossa população está mais envelhecida e a tendência é ela envelhecer mais. Nós estamos vivendo mais. E por isso, as doenças crônicas também têm aparecido mais. Então, mais uma vez, a importância da gente garantir tratamentos adequados para a população, né, no controle de doenças, hipertensão, diabetes, para que a gente viva mais, mas a gente também viva bem, né? Então, não é à toa que isso é garantido na Constituição, e a nossa missão na assistência farmacêutica é garantir o acesso aos medicamentos, que a população consiga os medicamentos que precise e que eles sejam usados da maneira correta. Então, quais são as atividades desenvolvidas com a assistência farmacêutica com essa missão, né? Então, são a seleção, a programação de medicamentos, a compra, eu armazenar, eu distribuir para os serviços e ele ser dispensado para a população. E aqui, né, uma coisa muito importante, a gente tem que entender que após o momento que eu dispenso, eu não posso lavar minhas mãos.
Eu tenho que continuar assumindo a responsabilidade perante esse paciente, porque se eu fizer todo o investimento, mas o medicamento não for bem usado, não vai servir de nada, né? Então, nós vamos desperdiçar dinheiro público e as pessoas vão continuar morrendo ou tendo complicações graves por conta de doenças. Então, para a gente garantir esse acesso, então eu trouxe aqui um gráfico para vocês da evolução de gastos do Ministério da Saúde com medicamentos, né, de 2008 a 2018, em 10 anos a gente tem praticamente o dobro de investimento em medicamentos. Aqui um dado que eu trouxe do nosso município, né, apenas a Secretaria Municipal da Saúde, que a gente também, né, de 2008 a 2019, nós quase que triplicamos o investimento em medicamentos. Então, a gente pode pensar, com todo esse investimento, que a gente tem conseguido garantir que as pessoas têm acesso ao medicamento. Qual é o próximo grande desafio, né? Garantir que o paciente, ele tenha acesso ao medicamento apropriado. Então, quando eu falo em uso racional, eu começo na prescrição, né? No diagnóstico. O medicamento tem que ser prescrito, o medicamento adequado para aquele diagnóstico, na dose certa, na posologia, e ele tem que ser usado no tempo adequado. E muito importante, que às vezes até as pessoas têm algum preconceito, mas nós temos que encarar isso e trabalhar da melhor maneira, ele tem que ser o menor custo da comunidade. Nós temos dinheiro, ele é finito, e nós temos que garantir assistência com esse dinheiro que eu tenho disponível. Então, eu tenho que comprar, sim, da melhor maneira. Então, uma coisa importante também do farmacêutico, principalmente na área de gestão, até recentemente eu estava conversando com outro profissional do laboratório e ele falou assim para mim: você é administradora? Eu falei: não, eu sou farmacêutica. Aí até uma colega falou: mas hoje você é uma administradora, né? Porque a gente tem que trabalhar muito bem com o nosso recurso, porque ele é finito e ele é público. Bom, como eu falei para vocês, uma das atividades que é a seleção de medicamentos, que é uma das mais importantes, né, quando eu estou no serviço, que é isso? É eu definir com quais medicamentos eu vou trabalhar, né? Então, por isso que alguém aqui que já frequentou uma unidade de saúde ou outro serviço do SUS que dispensa medicamentos, vai ver que não são todos os medicamentos que existem numa drogaria que ele está disponível na unidade de saúde, porque a gente trabalha com uma seleção, uma lista de medicamentos essenciais. Então, eu vou trabalhar com medicamentos que eu sei, né, que ele tem evidência científica da sua efetividade para aquela patologia, medicamentos seguros, eficazes, né, e que eles sejam custo-efetivos. Tá? Essa lista que vai ser a que vai estar disponível. Vou considerar também dados epidemiológicos da minha região, né? Aqui em Ribeirão a gente pensa muito em algumas doenças, por exemplo, dengue, então eu tenho que prever medicamentos, né, que atendem esses pacientes. Então, todas essas informações vão ser muito importantes para eu eleger uma lista de medicamentos com qual eu vou trabalhar. Então, eu estou investindo, eu estou garantindo o acesso aos medicamentos. Se eu conseguir garantir também o uso racional, aí então eu terei o maior controle das doenças e a diminuição das complicações de doenças crônicas. Por exemplo, um paciente perder o rim por conta do diabetes e ter que fazer hemodiálise, um paciente ter uma amputação por conta de diabetes, um AVC por conta de uma hipertensão e ficar tendo uma vida vegetativa. Se eu conseguir isso, gente, todo mundo ganha. Claro que principalmente o paciente e a família, por conta de qualidade de vida, né? Imagine o que é a vida de um paciente que ele precisa fazer hemodiálise. Vai ser bom para o sistema de saúde. Quando eu previno tantas complicações graves, eu não uso leitos hospitalares, que são uma das coisas mais caras que a gente tem no serviço. O próprio procedimento de hemodiálise é muito caro. Então, para a economia do país vai ser bom por isso e porque também eu vou parar de perder pessoas com idade produtiva que estão acamadas. Então, é bom para todo mundo. Então, quando a gente fala, por isso que eu falo muito, que o gasto parece muito grande, mas a gente não pode ver como um gasto, e sim como um investimento em medicamentos, né? Então, embora a gente busque por tudo isso, a gente tem dados muito ruins, né? Assim, ó,
dados da Organização Mundial de Saúde, que apenas 15% da população mundial, ele consome 90% da produção farmacêutica. Quer dizer, 80%, 85% das pessoas do mundo têm acesso, consomem os 10% que restam. 50% de todos os medicamentos prescritos, dispensados ou usados é de maneira inadequada. Então, vocês imaginam a gente gastar tudo o que a gente gasta e perder 50% disso por algum ponto da cadeia estar feito de maneira inadequada, ou vários pontos. 50% dos pacientes apenas tomam os medicamentos de maneira correta. E a gente tem um grande número de internação por intoxicação por medicamento e internações. Então, a gente gasta também porque usa o medicamento de maneira errada. O Brasil também, ele acompanha, infelizmente, essas estatísticas, né, que os medicamentos ocupam o primeiro lugar no caso de intoxicação, e segundo lugar no registro de mortes. Então, a cada 20 segundos, um paciente dá entrada no hospital brasileiro por conta de intoxicação, de uso incorreto de medicamento. Então, hoje, o que é o principal que eu tenho que falar para vocês? Eu acho que em todas essas etapas, todas são fundamentais para que a coisa aconteça da maneira como tem que acontecer. Mas hoje nós temos que investir no cuidado do paciente. Eu tenho que acompanhar esse paciente após a sua prescrição. Aquela seleção de medicamentos também, eu deixei de falar para vocês, existe uma comissão, né, que ela avalia quais serão esses medicamentos selecionados. É uma comissão, ela é multidisciplinar, então nós também temos que estar, normalmente quem preside essa comissão é o farmacêutico, e lá eu vou ter colegas enfermeiros, médicos das mais diversas especialidades, dentistas, e lá nós vamos discutir protocolos, né? Então, se eu vou discutir um medicamento de saúde mental, antes de eu me juntar com o psiquiatra, eu vou lá estudar. Quando eu vou estudar um contraceptivo, antes de eu me reunir com a ginecologista, obstetra, eu vou estudar. Então, a gente tem que estudar para a gente ter como argumentar com todos os profissionais e a gente conseguir garantir tratamentos seguros e efetivos, né? Eu tenho que estudar, porque quando cair na minha mão uma prescrição inadequada, eu tenho que procurar o prescritor, eu tenho que averiguar o que está acontecendo, porque isso é nossa responsabilidade, né? E eu tenho que educar a população em saúde, tá? Bom, então, aqui eu só queria finalizar com vocês, né, uma fala da Organização Mundial da Saúde, que eu achei muito interessante, e é o que eu penso, né, que é o que a gente espera hoje do farmacêutico na assistência farmacêutica, que o farmacêutico deveria ser 7 estrelas, atuando como prestador de serviços, tomador de decisão, comunicador, líder, gerente, estudante por toda a vida e mestre, além de pesquisador. Tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Estou à disposição. Muito obrigada, Lúcia. Eu acho que os alunos viram a atuação, falou atuação no serviço público, mas aqui no caso foram várias frentes. Então, é um emprego com várias diretrizes, né? Mas eu acho muito importante o aluno saber, porque ele consegue se encontrar. Ah, eu não quero ficar no laboratório fazendo pesquisa. Tá, você vai atuar no serviço público dessa forma que a Lucilena mostrou, ajudando a população, utilizando seus conhecimentos para a melhoria da saúde da família como um todo, como pessoa com diabetes, por exemplo, não é só ela que sofre, é a família inteira. Então, olha que belíssima atuação. Muito obrigada, viu, Lúcia? Agora eu vou passar para a Bárbara Boretti Galizoni, que atua junto à Anvisa como especialista em regulação e vigilância sanitária no Distrito Federal. A Bárbara é uma aluna, foi minha aluna de Química Orgânica, excelente, quis ser aluna especial em Química de Organismos Marinhos, fez mestrado com a gente em PN e agora está na Anvisa. Então, é uma alegria a gente ver os nossos alunos, bons alunos aí, dando frutos maravilhosos. Muito obrigada, viu, Bárbara? Obrigada, Osana. Obrigada pelo convite. Aqui.
Só um minutinho que eu estou acertando aqui. Não, estamos aqui esperando. Todo mundo ansioso para saber da Anvisa, como que é, se é difícil, se não é, atuar na Anvisa. Pronto. Está aparecendo a apresentação? Não está no modo apresentação, Flávia. Agora foi? Perfeito. Tá ótimo. Então, oi pessoal, eu vou falar hoje um pouquinho sobre a atuação do farmacêutico na Anvisa. Então, vamos lá. Então, a Anvisa, o que a Anvisa é? A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aqui eu vou trazer um pouco do conceito do que é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária é o conjunto de ações com foco em eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, e envolvendo o controle de produtos relacionados à saúde em todas as etapas e processos, desde a produção até o consumo, e envolve também o controle da prestação de serviços relacionados direto ou indiretamente com a saúde. Então, a agência, a Anvisa é a agência ligada ao Ministério da Saúde, responsável pela coordenação da vigilância sanitária no país. E algumas atuações da Anvisa, podemos elencar a regulação sanitária, registros e autorizações, fiscalização e monitoramento, e a coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E aqui eu vou apresentar também alguns assuntos que são tratados dentro da Anvisa. Então, vai desde agrotóxicos, alimentos, cosméticos, envolve laboratórios analíticos, medicamentos, portos, aeroportos e fronteiras, produtos para a saúde, saneantes, cosméticos, sangue, tecidos, células e órgãos, serviços de saúde, tabaco e farmacopeia. Então, a gente pode ver que é muito amplo, né, a atuação da Anvisa, e nessa quantidade de assuntos, o farmacêutico está praticamente envolvido em todos. Todos esses assuntos têm um farmacêutico envolvido e trabalhando dentro da agência. Então, a Anvisa, ela tem sede em Brasília, Distrito Federal, onde estão todos os assuntos administrativos, e a grande parte da área técnica trabalham em Brasília. Além da sede em Brasília, nós temos uma unidade responsável pelas avaliações relacionadas ao tabaco, que é no Rio de Janeiro, e temos unidades em portos, aeroportos e fronteiras. Bom, um pouquinho da atuação da Anvisa. Um dos pontos é a regulamentação. O que seria regulamentação? Regulamentação é a criação e atualização de normas sanitárias. Então, um exemplo por exemplo, para a determinação do prazo de validade de um medicamento, as empresas têm que conduzir um estudo de estabilidade. E os critérios para a realização desses estudos, ele é regulamentado pela Anvisa. E aqui um exemplo é a RDC 318 de 2019, que dá as diretrizes para a condução desses estudos de estabilidade para determinação de prazos de validade de medicamentos. Um outro campo de atuação é o registro. O que é o registro na Anvisa? O registro, simplificando o registro, é uma autorização para comercialização do produto no país. Então, como que acontece esse registro? As empresas que têm a intenção de comercializar um produto sujeito à vigilância sanitária no país, elas submetem para a agência toda a documentação técnica, que envolve desde a fabricação, o desenvolvimento, a produção, o controle, os estudos de estabilidade, todos os estudos que comprovem a segurança e eficácia dos produtos. A Anvisa avalia, checa se está de acordo com as normas sanitárias e com os padrões internacionais de qualidade, e se tiver tudo ok,
a Anvisa concede o registro para esse produto. E aí, com o registro, esse produto pode ser comercializado no país. Então, temos contato com toda a documentação técnica da empresa. Aqui eu vou contar um pouquinho a minha experiência, né? Eu estou na Anvisa desde 2014 e a partir de então eu venho trabalhado com o registro de medicamentos. Então, eu já tive a oportunidade de registrar diversos produtos, várias formas farmacêuticas aqui que eu apresento, desde cápsulas, injetáveis, pomadas, xaropes, até adesivos transdérmicos e dispositivos inalatórios. E, assim, um pouco da minha experiência, é muito gratificante você fazer parte de incluir um novo produto, um novo medicamento no mercado. Seja um medicamento novo, uma nova opção de tratamento para a população, ou um novo genérico, um genérico inédito que dá uma acessibilidade para a população, um acesso ao medicamento com menor custo. Então, isso é muito gratificante ver seu trabalho indo para a população e trazendo benefícios. Um outro campo de atuação da Anvisa seria a certificação de boas práticas de fabricação. Então, o que seria isso? Então, as empresas que produzem produtos sujeitos à vigilância sanitária, elas têm que trabalharem e produzir os produtos de acordo com padrões estabelecidos, que são chamadas boas práticas de fabricação. Então, a Anvisa é responsável pela inspeções nas empresas para checar se elas estão trabalhando e produzindo de acordo com essas boas práticas. Aqui também um pouquinho da minha experiência. Eu sou cadastrada como inspetora de boas práticas de insumos, que são os fármacos, e de medicamentos, que são os produtos. E já tive a oportunidade de participar de inspeções nacionais e internacionais. Aqui um pouquinho, já tive a oportunidade de inspecionar empresas na China, na Índia e nos Estados Unidos. Outro campo de atuação da Anvisa é a fiscalização e monitoramento, que é a verificação contínua dos produtos que estão no mercado para verificar, por exemplo, fraudes, falsificações, desvio de qualidades, falta de eficácia, denúncias, e se as empresas estão produzindo de acordo com o registro. Lembra daquele registro que elas apresentam toda a documentação, como eles vão fabricar? Elas têm que sempre produzir daquela forma. Os portos, aeroportos e fronteiras. A Anvisa está em praticamente todos os aeroportos, os portos e fronteiras territoriais. E nesse campo de atuação, ela trabalha com a saúde do viajante, que foi bastante foco agora na pandemia do coronavírus, e também na importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Então, toda a carga de produtos sujeitos à vigilância sanitária, que foi aquele, no começo, que eu falei, aquela gama de produtos, a Anvisa avalia se aqueles produtos realmente podem entrar no país, se não são produtos proibidos, se apresentam registro, enfim, ela trabalha toda com essa fiscalização da importação dos produtos. Um outro item que a Anvisa trabalha é na coordenação da farmacopeia brasileira. O que é a farmacopeia brasileira? A farmacopeia brasileira é o Código Oficial Farmacêutico do país, onde estão descritos os requisitos mínimos de qualidade para fármacos, medicamentos, insumos e produtos para a saúde. Aqui também eu tive uma experiência de participar do Comitê de Denominação Comum Brasileira, que assim, a farmacopeia é composta de comitês multidisciplinares. Esse comitê particular que eu participo estabelece o nome de novos princípios ativos, que seria o nome que a gente identifica o medicamento, o nome genérico do medicamento, como, por exemplo, o paracetamol. Então, todo novo medicamento que vai entrar no mercado, ele precisa dessa denominação comum brasileira. E esse comitê é responsável para determinar essa nomenclatura. Aqui eu apresento um pouquinho a missão, a visão e os valores da Anvisa, que estão sempre focados em promover e proteger a saúde da população.
Bom, um pouquinho do quadro pessoal, né? Quem trabalha na Anvisa. Os servidores, né, como a gente chama, os profissionais que atuam no ramo público, de nível superior, na Anvisa nós temos os analistas administrativos e os especialistas em regulação e vigilância sanitária. E aqui que entra o farmacêutico. Na Anvisa, eu não tenho os dados exatos, mas acredito que 80% dos especialistas que trabalham com essas áreas técnicas, que eu acabei de apresentar, cerca de 80% é farmacêutico. Aqui temos aproximadamente 2.000 servidores na agência e 800 especialistas, são números aproximados. Dentro da agência, temos uma carreira que é dividida em classe e padrões. Então, a progressão nas classes e padrões é realizada anualmente, e para ter essa progressão, a gente precisa de uma avaliação positiva da chefia e o cumprimento de um determinado número de horas de capacitação. Então, a gente sempre tem que estar renovando os nossos conhecimentos, estudando, tanto para melhorar nosso trabalho, como também progredindo na nossa carreira. Há a possibilidade de rotação entre as áreas da Anvisa, isso se dá por meio de processo seletivo periódico. Você pode assumir algum cargo, alguma função na gestão, ou então há casos de força-tarefa. Por exemplo, nesse caso da pandemia, algumas áreas teve uma demanda maior e foi estabelecido forças-tarefas para ajudar no trabalho. O ingresso na agência é por meio de concurso público. O último concurso para cargo de especialista foi em 2014, foi o concurso que eu ingressei. E agora aqui, resumindo um pouquinho da minha trajetória profissional, né? Eu sou farmacêutica formada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, como a professora Osana comentou. Eu fiz estágio em indústria nacional e internacional, mestrado em ciências farmacêuticas, e quando estava finalizando o mestrado, eu ingressei na Anvisa por meio do concurso público, que estou lá desde 2014. Bom, para mais informações da Anvisa, eu deixo aqui o site da Anvisa. A Anvisa também tem uma página no Instagram, @AnvisaOficial, que tem muitas informações, vídeos, de uma forma bem clara, várias informações, atualidades e novidades sobre a agência, e também a Anvisa está no Twitter. Então, aqui eu queria agradecer, muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite, agradecer em especial à professora Osana, e é isso, estou à disposição. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Eu que agradeço pela apresentação. Eu acho que muitas dúvidas foram sanadas, principalmente como entrar, como atua, fica dentro de um laboratório, fica dentro de um escritório, não. Atua internacionalmente, parabéns. E agora eu vou brevemente apresentar a Flávia, devido ao nosso tempo. A Flávia Pini Leite também é uma ex-aluna, excelente aluna, também fui professora dela, posso falar isso. Também acompanhei ela, fui banca num concurso que ela prestou dentro da farmácia, lembra? De técnica excelente, e ela passou, lógico. Infelizmente, para a gente, não para ela é perita criminal na Polícia Civil do Distrito Federal. Então, é uma alegria para a gente, eu estou brincando, é uma alegria ver os nossos alunos em posições de destaque, como a sua. E agora eu te passo a palavra. Muito obrigada, Flávia. Obrigada, Osana, eu que agradeço o convite seu e da comissão que está realizando esse evento. Então, eu vou tentar trazer brevemente, deixa eu compartilhar a minha tela. Está aparecendo para vocês? Tá. Bom, eu queria falar, então, como que o farmacêutico pode trazer o conhecimento da graduação e levar isso para a atividade de perícia criminal, né? Que é a atividade em que eu estou. Mês que vem vai fazer 10 anos já. E nesse meio tempo eu passei por 2 instituições. Assim que terminei a faculdade, eu passei no concurso de perito criminal no estado de Goiás. Fiquei lá 9 anos. Nesse meio tempo fiz um mestrado em análises toxicológicas
passei num outro concurso também para perito criminal no DF, e eu vou compartilhar um pouco da minha história de como eu acho que a farmácia e a perícia conversam. Bom, primeiramente, por que eu escolhi farmácia? Tá dando para escutar certinho, né, Osana? Tá perfeito, Flávia. Beleza. Por que eu escolhi farmácia? Bom, a minha vida toda eu sempre gostei muito de biologia. Desde que eu tive minhas primeiras aulas de biologia, foi minha matéria preferida, e eu nunca tinha ouvido falar de farmácia, conhecia mais as profissões com base naquilo que eu via na escola, né? Então eu estava meio achando que eu ia fazer biologia. Eu passei muitos anos querendo fazer biologia. E além do interesse pela biologia, eu também sempre fui muito preocupada com questões ambientais. Calma que eu vou chegar na perícia. Eu sempre gostei muito da questão de tratamento de resíduos sólidos, de efluentes, sempre foi uma coisa que, como cidadã, me preocupou muito. E, além disso, no final do ensino médio, eu comecei a tomar gosto pela química. Não foi uma coisa assim muito de cara, foi realmente no terceiro colegial que eu comecei a gostar de química. E, juntando tudo isso, eu queria alguma profissão que me habilitasse a trabalhar com a parte ambiental. Então, eu não entrei na farmácia pensando em perícia criminal, eu pensei pensando em análises ambientais. E aí, então eu tinha mais ou menos 3 opções, que seriam a biologia, a farmácia e a engenharia química. A biologia era uma coisa que eu carregava comigo, que eu sempre quis, e a engenharia química e a farmácia foram 2 cursos que outras pessoas me apresentaram. Então, no caso da farmácia, quem me apresentou essa possibilidade foi uma prima minha, que fazia farmácia. Ela, inclusive, não terminou o curso de farmácia, ela acabou indo para um curso de humanas. Eu acho que a função dela no curso foi justamente me despertar para esse interesse. E ela falou para mim, Flávia, a farmácia é um curso que você vai ter muita ciência biológica, e você vai ter química, você vai ter outros conteúdos que vão te dar ferramentas que te habilitam a trabalhar com o meio ambiente. Então, eu prestei farmácia e engenharia química, fui habilitada nos 2, né, fui aprovada nos 2, e eu acabei optando por farmácia, porque eu fui convocada primeiro na farmácia, e logo na Semana do Calouro eu já vi aquelas palestras da semana inaugural, mostrando todas as possibilidades, mostrando inclusive que se eu não quisesse ir para a área ambiental, eu poderia fazer outras coisas. E aí, quando eu fui convocada na engenharia, eu já estava apaixonada pela farmácia. E, felizmente, eu permaneci apaixonada esse tempo todo. Bom, como que eu fui parar na perícia criminal, né? Eu tinha, então, esse outro viés de meio ambiente, que também está dentro da perícia, mas o que aconteceu? Lá pelo ano de 2008, 2009, era uma época em que se falava muito de perícia na mídia. Foi o ano em que teve o caso da Isabela Nardoni, acho que foi 2008. No ano de 2009, eu fiz a disciplina de toxicologia, e aí eu despertei esse lado de querer ser perita, e, enfim, fui atrás dessa carreira, e para tentar entender como que a minha graduação poderia se encaixar na carreira de perito criminal. Mas o que faz um perito criminal? Falando de forma genérica, o perito ele é responsável pela produção da prova material. Então, quando a gente tem a elucidação, a investigação de um evento criminal, ele vai ser investigado do ponto de vista testemunhal, mas também do ponto de vista das provas materiais, que são aquelas provas que elas têm um lastro científico. São as provas que, quando elas são repetidas, elas se tornam sempre o mesmo resultado. Diferentemente da prova testemunhal, que a gente sabe que a testemunha, conforme ela reconta a versão dos fatos, ela tem uma carga subjetiva, né, no testemunho dela, e a prova material não tem carga subjetiva. Ela é uma prova objetiva, que se repete, e hoje, pelo estado que nós temos de evolução da ciência, da tecnologia, não é mais admissível que uma pessoa seja incriminada com base apenas em prova testemunhal. Então, logicamente que são provas complementares, mas o perito vai trabalhar nessa parte de prova material com evidências científicas. Bom, o perito, ele, além de fazer esses exames, esses testes,
a primeira coisa que ele tem que fazer é registrar como ele encontra as coisas, né? Então, pensando, por exemplo, num local de crime, por isso que eu coloquei essa frase aí de materialização das evidências. O perito chega e a primeira coisa que ele faz é registrar como ele encontrou as coisas, primeiro se ocorreu um fato criminoso, se ocorreu ou não, e se ocorreu, quais foram as condições que esse fato ocorreu, né? Em quais condições. E dentro do laboratório, os peritos de laboratório vão fazer esses exames que eu coloquei aí, né? DNA, exame químico, balístico, etc. Bom, acho que a maioria aqui já assistiu alguma série ou algum filme que fale alguma coisa do perito criminal, mas eu trouxe umas manchetes do Brasil recentes para a gente trazer um pouco para a realidade, que às vezes as séries são um pouco romantizadas, né? Então, esse caso aí foi um caso de um estuprador em série, que ele foi solucionado, o caso foi solucionado através da genética forense. E a genética forense é uma das áreas em que o perito criminal atua e que o farmacêutico está muito presente. Logicamente que não é só o farmacêutico, né? Como em todas as áreas da perícia, sempre é multidisciplinar, mas a genética forense é uma área tradicional do farmacêutico também. Então, esse caso aqui foi um caso de Goiás, que foi super interessante, teve uso de banco de perfis genéticos de condenados e que foi super relevante em nível nacional. Em casos de crimes ambientais, como, por exemplo, a tragédia de Brumadinho, existe o perito que é engenheiro, que vai determinar se teve uma falha de projeto, se teve um problema de falta de manutenção das estruturas, mas tem também aquela equipe de laboratório, na qual o farmacêutico está inserido, que vai dizer qual que foi a extensão dos danos. Então, é necessário que se realize uma análise em solo, uma análise em água, para dizer se tem metais, se aqueles metais encontrados eles estão acima do que é esperado num solo ou numa água saudável, não contaminada. Então, o farmacêutico também pode atuar nessa área ambiental. Não é tão frequente quanto as outras áreas, porque a gente tem menos crimes ambientais comparados com outros tipos de crime, mas é uma área que a gente pode atuar. E em casos de envenenamento, como esse caso que teve recentemente no DF, então o envenenamento ele pode ser um homicídio, ele pode ser um suicídio, pode ser acidental, e muitas vezes o exame de local, ele sozinho não consegue dizer para a gente se foi um envenenamento ou não. Então a gente precisa de juntar o exame do local, o exame do legista e do perito de laboratório para poder elucidar esse evento, essa morte a esclarecer, né? E em casos também de falsificação de medicamento. Então, esse caso aí, ele foi bem recente, ele passou até no Fantástico, sobre falsificação de medicamentos para o tratamento de câncer, e o perito criminal ele vai ser acionado para fazer a análise do material para ver se o material está adulterado, está falsificado, enfim. Isso só para trazer alguns exemplos bem recentes da mídia, que eu tenho certeza que vocês acompanham aí até outros casos que nem sempre o farmacêutico está implicado. Bom, então, o farmacêutico ele vai poder trabalhar com fluidos biológicos, que é a parte que a gente chama de toxicologia, né? Então, sangue, conteúdo estomacal, humor vítreo, etc. E quando ele trabalha com toxicologia, ele trabalha muito, muito próximo de médico legista. A perícia sempre vai ser muito multidisciplinar. Como eu disse também, análise de água, de solo, de sedimentos, análise dos produtos farmacêuticos em si, inclusive até em locais de envenenamento, né? Por exemplo, a pessoa se intoxicou e foi a óbito por uso de medicamento, pode acontecer também. E aí o perito do laboratório vai fazer essa análise, mas aí se foi intencional, se foi suicídio ou homicídio, essa análise ela também vai precisar englobar o perito de local. A gente também faz análise de drogas de abuso, que é basicamente o carro-chefe, que se faz muito, assim, em termos de número, é o que o perito mais faz, e a análise de DNA, como eu já comentei. E aí, eu gostaria de enfatizar que a grade curricular do curso de farmácia, ela traz as disciplinas que são necessárias para a gente fazer tudo isso. Então, a gente tem química analítica,
química orgânica e inorgânica, biologia molecular, farmacognosia, e só para citar alguns exemplos, porque a gente sempre está tendo que buscar novas ferramentas, então a química analítica, tanto a parte de técnicas de espectrometria de massas, como testes mais simples, como testes de cor, então isso é muito presente na nossa rotina, e a graduação em farmácia, ela capacita a gente a trabalhar com tudo isso. Bom, mas... E aí o currículo, ele é um currículo que capacita, o currículo de farmácia, capacita a gente a ser um perito criminal, tanto isso é verdade, que se a gente olhar nas unidades federativas, nos concursos, porque o ingresso se dá por meio de concurso, né? Os concursos de todos os que tem no Brasil, apenas um não aceita a graduação de farmácia. Então, a gente pode ver aí que ele está empatado com química como um dos cursos mais aceitos, né? Na segunda posição. É um curso bastante aceito. Bom, eu sempre trabalhei mais em laboratório. Logicamente, o farmacêutico não está impedido de trabalhar, por exemplo, em local de crime. Tem muitos farmacêuticos em local de crime. Mas para vocês terem essas outras informações de local, que não é a minha experiência, e também eu quis dar mais uma visão geral, eu vou indicar algumas páginas no Instagram para vocês. Então, essa CSI BR é de um colega meu, e ele trabalha em local, e ele fala como é a rotina de local, quais são os requisitos para entrar na carreira, porque os concursos são muito variados de estado para estado. A página no Instagram do Mundo Pericial, que é uma perita que é farmacêutica e que ela fala bastante e quase que exclusivamente de laboratório, né, perícia laboratorial. E a página do professor Diego Souza, com Z, que também é perito, ele é químico, mas eu recomendo muito essa página, tanto para entender da profissão de perícia, como para estudar química mesmo, que ele posta muitas lives explicando algumas coisas de química. E é isso, eu agradeço a atenção de vocês, eu estou disponível para tirar dúvidas. Muito obrigada, Flávia. Eu acho que muitas perguntas, né, que ficam no ar, tipo, nossa, um perito, ainda você falou, é CSI. Quem nunca viu CSI? Eu, pelo menos, sou apaixonada por todos. Enfim, né, eu acho que a gente, como químico farmacêutico, essas séries que fazem a gente se envolver, tipo, nossa, ele está mostrando um cromatograma, não acredito naquele cromatograma. Então, a gente consegue assistir uma série e fazer essa relação. Sim. Mas muito legal mesmo. Agradeço vocês três. E a Rose, eu vou abrir para ela, que tem pergunta do chat para fazer para vocês. Oi, pessoal, excelente as apresentações, muito obrigada. A pergunta que tem aqui no chat é da Sabrina, e acho que é mais para a Flávia. Ela pergunta, preciso fazer alguma especialização após a graduação em farmácia para me tornar perita? Sabrina, não é obrigatório. Não tenho conhecimento de nenhum curso, de nenhum concurso no Brasil que traga essa obrigatoriedade da pessoa ter especialização, mestrado ou doutorado. O que eu recomendo é que a pessoa faça o concurso quando o concurso sair. Não fiquem se prendendo muito em que tem que fazer primeiro uma especialização ou um mestrado, porque é possível fazer o mestrado depois, como eu fiz. Então, eu fiz o mestrado, eu já era perita, dá para conciliar, lógico que é puxado trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas não existe essa obrigatoriedade. Alguma pergunta a mais, gente? Não, Osana, aqui pelo chat era a pergunta da Sabrina mesmo. Então, nós precisamos encerrar. Eu queria agradecer novamente as belíssimas apresentações. Era esse o nosso objetivo mesmo, trazer esse conhecimento para o nosso futuro aluno. Quero colocar aqui também que as questões podem ser enviadas para o e-mail feira@fcfrp.usp.br. Nós também temos as redes sociais, Instagram, então vocês podem seguir a gente no Facebook, no Instagram, fazer as perguntas que todo mundo terá prazer em responder. Então, agradeço novamente a atenção de vocês, convido a continuar assistindo nossas lives até o final da tarde e até mais, pessoal!